paciente apresenta parestesia em hemilábio inferior depois de um acesso endodôntico, início de um tratamento endodôntico no pré-molar inferior. E aí, como que a gente maneja um caso como esse? Bem, primeira coisa que é preciso ser feita, né, é claro que a conversa com o paciente, o acompanhamento, né, de perto para poder tranquilizar aquele paciente. Mas para a gente como profissional também conseguir se tranquilizar de uma certa forma, a gente tem que saber como manejar e saber o que pode ter levado àquela parestesia, quais são as hipóteses, e investigar, claro, essas hipóteses aí para, se for necessário, né, que exista ainda um fator etiológico, vamos supor aqui um extravasamento de um cimento, de alguma forma ali para forame mentoniano, seja o que for, né, se existe a necessidade de uma remoção de causa para conclusão ou para ajudar nessa questão da parestesia ou não, ou se é simplesmente ali alguma coisa transitória, que pode, por exemplo, ter acontecido algum trauma durante a anestesia mentoniana, pode ter sido um trauma, uma agressão mecânica durante o preparo dos canais, um extravasamento de uma solução, uma substância química auxiliar, uma solução irrigadora ali que apresente uma certa toxicidade. Uma própria patologia endodôntica, a gente tem alguns casos na literatura, né, uma periodontite apical crônica, mas que ali num primeiro momento ela pode estar em íntima relação com essa região ali de forame mentoniano, por exemplo, enfim, e ter alguma relação ali nessa agressão, nessa injúria nervosa que está mantendo aquela parestesia, então, nesse hemilábio inferior daquela paciente, certo? Bem, e ao mesmo tempo, né, que a gente busca identificar qual que é o fator causador, e imediatamente, né, o mais cedo possível, a gente também deve já ter o olhar para o tratamento, para a terapia de retorno, né, ou de tentativa ali daquela, de voltar aquela sensibilidade nervosa. Para isso, a gente tem relatos de bons resultados, por exemplo, né, com metilcobalamina, que a gente fala, né, vitamina B12, na sua forma aí mais ativa, mais facilmente absorvida, então uma possibilidade, sem dúvida. Laser terapia também é agregado, com resultados bastante positivos. E, em princípio, se não houve uma injúria, como uma laceração de um nervo, nem nada nesse sentido, ou um extravasamento excessivo de um cimento, ou alguma outra medicação, substância agressiva, que tivesse causado uma lesão mais profunda nessa inervação, a ideia é que essa parestesia seja uma parestesia transitória e que você seguindo, né, enfim, pelo menos esse protocolo, às vezes, dessa suplementação de metilcobalamina junto, eventualmente, com uma laser terapia, que isso possa ser revertido dentro de algumas semanas, certo? Nesse meio tempo, o que é também importante, tanto para você como profissional, quanto para o paciente, é o que? Conseguir mensurar qual que é aquela área que está sem a sensibilidade para poder observar o progresso. Porque não necessariamente isso acontece de uma semana para outra. Pode ser 4 semanas, 6 semanas. E nesse período, se você consegue delimitar a área e até desenhar ali no rosto do paciente, fotografar, na sessão seguinte, mesma coisa, delimita, na sessão seguinte, semana seguinte, às vezes delimita novamente a área e faz esse acompanhamento, o fato de você conseguir mensurar um progresso, né, contínuo, pode ajudar bastante, tanto você profissional para saber que aquele tratamento que você está instituindo está tendo um bom resultado, quanto também o paciente que está observando que está tendo uma regressão, que vai se tranquilizando e deixando esse lado emocional também muito mais tranquilo, assertivo a respeito do prognóstico, tá certo? Mas importante jamais esquecer de identificar ou buscar o porquê que isso aconteceu e, claro, a gente também ficar mais atento, cada vez mais, né, atento, para que isso não aconteça em novos casos, tá certo? Amanhã, lembrando, amanhã é quarta-feira, dia 28 de junho, às 7 horas da noite, a gente vai ter um seminário clínico da Endolovers a respeito de manejo de canais atrésicos e com múltiplas curvaturas. Para você poder participar, se você faz parte da Endolovers VIP List, vai chegar um e-mail para você, é só você falar, quero me registrar, registro gratuito para você poder acompanhar ao vivo. E se você não está na VIP List, você pode fazer sua inscrição depois, né, normal, para uma aula, fazendo ali o acerto como se fosse o seminário via convencional, sem problema nenhum. Não precisa estar inscrito na Endolovers VIP List, mas quem está na lista
tem essa possibilidade de ser presente aí dessa participação 100% gratuita, tá ok? Se você não é inscrito e tem interesse em se inscrever para poder participar não só desse seminário amanhã, mas de outros eventos também, ganhar aí nossos bônus e vantagens que a gente envia para a lista, você pode se cadastrar em endolovers.com, que você vai ser direcionado lá para a VIP List e pode se registrar, que ainda dá tempo de você participar desse nosso seminário de amanhã, tá certo? Grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.